Bom dia, meu povo. Começando mais um dia. Hoje eu estou na cidade de Assunção, capital do Paraguai. Cheguei ontem no final da tarde e hoje a gente vai começar a desbravar um pouco essa cidade aqui, essa capital que é pouco visitada pelos brasileiros, né? Os brasileiros não é um destino assim. Aliás, Assunção em geral não é um destino turístico assim de grande porte, né? O Paraguai todo em si não é um país muito visitado. Os brasileiros, quando vêm ao Paraguai, geralmente, claro, com a Ciudad del Este para fazer compras, né? Inclusive eu mostrei em outros vídeos como que é Ciudad del Este, preços e tal. Se quiser depois dar uma conferida. Mas vamos lá, vamos mostrar vamos ver o que tem, né? Tem bastante coisa que eu marquei aqui, tem bastante coisa que eu tenho pra falar. Agora são, pra vocês terem uma ideia, 20 para o meio-dia. Hoje eu saí muito tarde, mas é porque eu dormi bastante hoje. Hoje eu realmente estava cansado. Ontem pra mim, no último vídeo pra vocês, né? Foi uma aventura chegar aqui. Primeiro que foram 9 horas de viagem de Foz do Iguaçu até aqui de ônibus. Foi bem demorado, mais do que o previsto, né? Que era de 5 a 6 horas. Cheguei no terminal, assim, o terminal bem caótico, né? Na entrada dele, porque um monte de loja de bugiganga. Depois eu fui descobrir que era no andar de cima que ficavam as agências. Já fui consultar preços de ônibus, né? De volta de Assunção para Foz do Iguaçu essa semana, que eu vou voltar. Vai ser meu trecho final, porque aí de lá eu vou para São Paulo de novo. E assim, aí eu tinha aqueles pesos argentinos que eu ainda tinha me sobrado, 8.160 pesos. Fui ver se dava pra fazer câmbio, só que só deu pra trocar 8.100, porque as notas de 20 eles não aceitam. E aí eu não tinha internet, quer dizer, tem uma internet no terminal, um Wi-Fi, mas você tem que ter uma conta, tem que ter um código. Quer dizer, eu acho que é pra quem tem internet local e aí... Que nem a Claro faz no Brasil, né? A Claro no Brasil tem isso. Você tem alguns pontos de Wi-Fi disponível se você é cliente da Claro, né? Então deve ser mais ou menos isso também. Resultado, eu não sabia como sair do terminal. O terminal é bem longe da cidade, né? Assim, não é bem longe, mas é bem afastado do centro, né? Aí descobri, quando eu fui trocar dinheiro, né? O valor foi bem baixo. O peso argentino daria cerca de 68 mil guaranis. Me pagaram 40 só, estavam pagando 5 pelo peso argentino, mas tá bom, vai. Era só para me livrar dos pesos argentinos, já que desses eu não me livro, né? E também para ter pelo menos um dinheiro para pegar um ônibus. Aí eu descobri que os ônibus aqui precisam de cartão. E a própria casa de câmbio vendia esse cartão, eles tinham, custa 25 mil guaranis e ele vem com uma passagem. Aí depois você pode ir recarregando. Aí cada viagem, eu me informei, é de 3 mil guaranis, 2 mil guaranis, depende do tipo do ônibus que você vai pegar. Bom, aí consegui sair, não sabia qual era a avenida que eu tinha que pegar, mas enfim. O bom da América do Sul é isso, é que você pergunta pra um, pergunta pra outro, vai ali, um te manda ali, outro te manda lá, no final alguém te ajuda. Aí um rapaz no ponto de ônibus me ajudou a pegar o ônibus, só que eu tinha que pegar um outro ônibus, chamava 38, linha 38. Passou uns 152 lá, o cara falou, esse também vai. Só que ele tinha se confundido com o lugar que eu ia, então ele não veio direto pra onde eu tô hospedado. Ele parou, ele virou um lugar bem antes, mas aí eu andei tipo 5, 6 quadras, então foi bem mais perto. Tava muito frio, e eu não sou friorento, mas ontem eu passei frio. Rapaz... Aí resultado, eu cheguei cansado, ainda fui procurar um mercado pra cozinhar. Aí ainda esqueci ingrediente, tive que voltar no mercado. Resumindo, eu fui jantar depois de 11 da noite, tomar um banho, porque aí sim, eu tomei um banho e deitei. E acordei hoje, acho que quase 11 horas. Dormi muito, tava muito cansado. Já tinha dormido mal na noite anterior, né? Que eu comentei no último vídeo da Tropa dos Roncadores. E tinha uns no quarto hoje também, mas eu tava muito morto. Bom, parei de gravar que eu vim fazer meu primeiro saque aqui, vem nesse banco aqui que fica nesse supermercado Bid, que é onde eu vim ontem à noite, inclusive. E já fiz o meu primeiro saque, depois eu mostro o dinheirinho do Paraguai para vocês. Mas vamos continuar falando sobre o país, agora vamos falar sobre o Paraguai em si. O Paraguai que é um país de pouco mais de 406 mil quilômetros quadrados, que é pouca coisa maior que o estado do Mato Grosso do Sul.
Tem uma população, segundo o censo de 2022, de 6,1 milhões de habitantes, e isso para o território do Paraguai é pouco, porque a densidade demográfica do país dá em torno de 15 habitantes por quilômetro quadrado. Isso se dá, por exemplo, a dois fatores. O primeiro é que em boa parte do território do Paraguai fica a região do Chaco Boreal, que é meio que como se fosse um Pantanal nosso, né? É uma área de floresta, de selva, meio que a Amazônia também. A gente pode comparar até com a região da Amazônia, por exemplo, que é o maior estado brasileiro, mas tem uma população pequena por conta disso. E outra questão que influenciou bastante nisso é a questão da Guerra do Paraguai, porque boa parte da população foi dizimada nessa guerra, apesar que eu vou falar melhor sobre ela daqui a pouco, mas é só para dar um contexto. E isso ajudou com que a população do país ficasse bem pequena. Inicialmente o Paraguai era um país habitado pelos povos guaranis, claro que é um povo que até hoje tem a sua cultura preservada. O idioma oficial do país, como eu falei no outro vídeo, é o Guarani. É o único país da América Latina que tem um idioma indígena como idioma oficial do país. Isso está na Constituição deles. Mas também tinha os Guaicurus e os Paiaguás. E em 1530 chegou a colonização espanhola aqui. Eles construíram inicialmente a fortaleza de Nossa Senhora da Assunção, aqui em Assunção, até por isso o nome da cidade. E durante o século XVII houve a escravidão aqui também, né, dos índios. E inclusive isso também teve a chegada dos jesuítas aqui, né? Uma coisa que me frustrou bastante na minha viagem que eu ia fazer lá por Posadas, Encarnação, aquela parte, é que eu ia visitar algumas ruínas jesuíticas, tanto do lado argentino quanto do lado paraguaio, né? Lembrando que no Brasil também temos, no Rio Grande do Sul, por exemplo, tem a região de, acho que é São Miguel das Missões, se eu não me engano, chama. Não tenho certeza, se eu estiver falando errado eu corrijo depois. E esses jesuítas, eles tiveram aqui na América do Sul para evangelizar os índios, né? Os jesuítas é uma ordem que surgiu na Espanha com Inácio de Loyola e que veio aqui para a América com a intenção não só de catequizar, como meio que, digamos assim, civilizar os índios, né? Essa era meio que a expressão. E foram várias reduções jesuíticas, né, ou missões jesuíticas foram criadas aqui no Paraguai, na Argentina e no Brasil. Bom, o fato é que no dia 15 de maio de 1811 o Paraguai se tornou um país independente. E aí, desde 1914, ele foi governado por um cara chamado José Gaspar Rodrigues Francia, que era um ditador. E ele ficou no poder até 1840, quando ele morreu. Aí, com a sua morte, quem assumiu o poder foi Carlos Antônio Lopes. E aí, no seu governo, aí tem uma polêmica por trás disso, porque quando a gente estudou na escola sobre a Guerra do Paraguai, pelo menos na minha época, se ensinou que o Paraguai era a Suíça da América do Sul, né? Que era um país super desenvolvido, que era um país que estava com a industrialização avançada, o que não é bem verdade. O Paraguai, sim, era um país que estava se desenvolvendo. Por exemplo, a primeira ferrovia da América do Sul foi construída aqui, no governo do cidadão que eu falei agora, que eu já esqueci o nome, mas tá bom. Mas o Paraguai ainda era um país extremamente agropecuário, ainda estava num processo bem lento de desenvolvimento. Então, assim, foi feito um pouco de exagero nessa história, né? Muitos historiadores já contrariam isso, né? Contradizem, né? Até que em 1862 chega ao poder um personagem muito importante assim da história, pelo lado bom ou lado ruim, né? Que é o Francisco Solano Lopes, que era filho do Carlos Lopes. E aí é que começou a treta toda. Por quê? Porque aí tem que entender todo um contexto histórico por trás da Guerra do Paraguai. Tem toda uma situação que ocorre aí. Vamos lá, vamos começar pelo começo. Bom, primeiro de tudo a gente tem que entender o contexto da América do Sul na época. O Uruguai, o Uruguai tem muito a ver com essa história. Na época, o Uruguai era um país que também era recém-independente, né? Teve
a guerra da Cisplatina, teve aquilo tudo tal, e que o Uruguai chegou inclusive a pertencer ao Brasil. Para quem não sabe, ele chamava de terra da Cisplatina, né? Bom, o Uruguai era governado por um partido chamado Partido Blanco, ou Partido Nacional. Esse partido, ele, digamos assim, esse governo não era muito bem visto nem pelo Brasil e muito menos pela Argentina. Eles não eram muito aliados. Só que o Paraguai era um aliado desse governo. Por quê? Porque o Solano Lopes, quando assumiu o Paraguai já era um país que vinha num processo de isolamento dos países aqui da América do Sul. Só que o Paraguai tinha um problema, ele não tem saída para o mar. O Paraguai e a Bolívia são os únicos países da América do Sul que não tem saída para o mar. Embora a Bolívia já teve, né? A Bolívia, para quem não sabe, o território do Atacama, que hoje pertence ao Chile, já pertenceu à Bolívia. Só que a Bolívia perdeu na Guerra do Pacífico, né? Então, o Paraguai não tinha. Ele dependia exclusivamente do Rio da Prata para chegar no mar. Tem os rios Paraná, Rio Uruguai, tudo, mas ele tinha que passar por esses rios e chegar no Rio da Prata. E o Rio da Prata era controlado por Argentina e Uruguai, né? Além do Rio Uruguai, que passa por lá, o Rio Paraná, que é do Brasil. E o que acontece? O Solano Lopes não tinha muita ligação com esses presidentes, mas ele era aliado do presidente do Uruguai. Só que houve uma revolução chamada de Guerra do Uruguai em 1864, que derrubou o poder do presidente, que era o Bernardo Berros, se não me engano. E aí o Venâncio Lopes assumiu o poder pelo Partido Colorado. E isso irritou o Solano Lopes, que era o presidente do Paraguai, porque ele perdeu o único aliado que ele tinha na América do Sul. E aí, obviamente, ele ficou com medo de perder o único acesso que ele tinha ao mar, porque sem esse acesso ao mar, na época não existiam estradas como existe hoje. Para vocês terem uma ideia, para ir do Rio de Janeiro para Mato Grosso, a pessoa tinha que pegar um navio no Porto do Rio, contornar até o Rio da Prata, subir o Rio Uruguai, o Rio Paraná para chegar no Mato Grosso. Não tinha estrada por dentro, então era bem difícil. E se o Paraguai perdesse esse acesso, ele não teria como fazer, por exemplo, comércio com o exterior, vender seus produtos. Por outro lado, o Solano Lopes é um cara que havia morado na Europa há muito tempo. E ele aprendeu muitas técnicas militares. A família Lopes era uma família militar. E ele morou na França, inclusive ele era casado com uma irlandesa, para vocês terem uma ideia. E ele aprendeu várias, assim... estudou com os melhores exércitos da Europa. E a Europa era a referência na época, né? A Europa era o centro do mundo, vamos dizer assim. Nem Estados Unidos não se falava nessa época. Então ele introduziu isso no Paraguai. Então o Paraguai era um país... O militarismo era muito moderno no Paraguai. O Paraguai tinha o maior exército da América do Sul. Para vocês terem uma ideia, o Brasil não tinha exército nessa época. O Brasil tinha uma guarda nacional. Exército só surgiu de fato mesmo com a Guerra do Paraguai. Bom, o fato é que o Solano Lopes ficou muito irritado com essa derrota do Partido Blanco no Uruguai e resolveu contra-atacar. No dia 11 de novembro de 1864, ele aprisionou o navio Marquês de Olinda, que estava parado no porto de Assunção. Era um navio brasileiro, e nesse navio estava o presidente da província do Mato Grosso, que seria o governador hoje. E esse navio ficou aprisionado no porto por vários dias, fazendo com que todos os que estavam dentro do navio morressem. Eles acabaram morrendo literalmente de fome, porque não podiam sair, não podiam receber nada. Ele simplesmente sequestrou esse navio, o que já irritou um pouco o governo brasileiro. Não bastasse isso, 6 semanas depois ele invadiu a região do Mato Grosso e também fez algumas incursões no Rio Grande do Sul e na província de Corrientes, na Argentina, que era uma província que ele queria tomar na época. Inclusive tem até uma fase dessa guerra que foi conhecida como o Cerco de Uruguaiana, onde houve um verdadeiro massacre em Uruguaiana. Bom, aí o governo brasileiro teve que fazer alguma coisa, obviamente. E aí começou a Guerra do Paraguai. O Paraguai oficialmente foi o primeiro a declarar guerra ao Brasil. Depois ele também declarou guerra à Argentina, quando ele invadiu algumas províncias de lá. E aí Brasil, Uruguai, Paraguai, Brasil, Argentina e Uruguai, melhor dizendo, se juntaram para começar a combater o Paraguai. E aí houve uma série de guerras, uma série de batalhas
que eu vou falar bem por alto, porque senão se eu for ficar falando tudo aqui, vai um vídeo de 1 hora. Mas basicamente a primeira grande batalha foi a Batalha do Riachuelo, que ocorreu em 11 de 6 de 1865. E aí sucessivamente foram ocorrendo outras batalhas, como as batalhas do Tuiuti, do Curupazu, enfim. Até que em 1870, depois de várias derrotas, claro, nessa batalha do Curupazu, ou nome difícil, eu devo estar falando errado, eu vou pôr o nome certo na tela, que eu li a informação, mas é um nome difícil. Ele até chegou a ter uma pequena vitória sobre as tropas brasileiras. Inclusive essa batalha foi uma batalha que marcou uma reviravolta dessa guerra. Até então a Argentina, que era comandada pelo Bartolomeu Mitre, ele meio que saiu do comando, ele que estava no comando da batalha, e aí assumiu no lugar dele um brasileiro chamado Luiz Alves de Lima e Silva, que é o popular Duque de Caxias, que na época era só marquês, inclusive, ele virou duque depois da guerra. E aí o Duque de Caxias, que era um estrategista, começou a criar estratégias e tal, e o Brasil, junto da Argentina e do Uruguai, começaram a avançar e foram vencendo mais batalhas, foram dizimando, até que em janeiro de 1869 tomaram Assunção. E aí, a partir desse momento, já podia se dizer que a Guerra do Paraguai estava vencida, né? Porque já tinham destruído boa parte do país, da população. Mas aí virou uma verdadeira caça ao Solano Lopes. O Solano Lopes começou a se esconder, a fugir, e aí as tropas começaram a caçar ele. Até que no dia 1º de março de 1870, ele foi finalmente morto na Batalha de Cerro Corá por um soldado brasileiro que tinha um apelido muito singelo chamado Chico Diabo. E o Chico Diabo simplesmente matou ele com uma lança, jogou uma lança no peito dele e matou ele às margens de um rio que tinha ali perto. Bom, quais foram as consequências dessa Guerra do Paraguai? Bom, ela foi o maior conflito armado da América Latina e uma série de perdas. Foram quase 500 mil de mortos, grande maioria no Paraguai, cerca de 300 mil, e a população do Paraguai nessa época era de um pouco mais de 500 mil habitantes. Então mais da metade da população do Paraguai morreu, principalmente os homens. Dizem, aí tem números que divergem, dizem que 60%, 70% dos homens teriam morrido. Tanto que a parte final da guerra foi feita com crianças, para vocês terem uma ideia. Mulheres e crianças começaram a pegar em armas, porque não tinha mais gente para lutar. Bom, o Paraguai contraiu uma grande dívida, que durou por anos, até que acabou sendo perdoada. O Brasil foi o último país a perdoar essa dívida, com o Getúlio Vargas em 1943. E o Paraguai também perdeu territórios, ele perdeu as províncias, a província de Misiones, ali onde eu estava, em Porto Iguaçu, pertencia ao Paraguai e passou a pertencer à Argentina. Também perdeu uma parte da província de Corrientes, onde fica, por exemplo, Posadas, ali na fronteira, que era para onde eu ia. Perdeu um pedaço do território de Formosa também para a Argentina. Perdeu uma parte do território que hoje compõe o Mato Grosso do Sul, no Brasil, além de contrair uma grande dívida. E assim, perdeu a população, perdeu um monte de coisas e, claro, teve que recomeçar do zero. O Paraguai passou a ser até então o país mais pobre da América do Sul. E até hoje o Paraguai ainda se desenvolve com alguma certa dificuldade. Claro, hoje o Paraguai está vivendo um momento um pouco melhor, assim parece, né? Em questão de crescimento e tal, mas ainda é um país bem pobre. Mas as consequências não ficaram só pro lado paraguaio também não. O lado brasileiro também teve algumas consequências. E quais foram essas consequências? Bom, o Brasil, como eu falei, não tinha um exército forte. Então o Brasil começou a convocar cidadãos que quisessem ir para a guerra. E aí surge uma figura chamada de voluntários da pátria. O que eram esses voluntários da pátria? O Dom Pedro II, que era o imperador do Brasil na época, ele convocou brasileiros que quisessem lutar e ele próprio se alistou. Ele é considerado o primeiro voluntário da pátria. Só que isso começou de uma forma, como o nome diz, voluntária. O problema é que com a baixa procura, com a baixa adesão, eles começaram os forçados da pátria, né?
Eles começaram literalmente a sequestrar pessoas na rua, faziam eventos assim com bastante gente e capturavam os homens. E inclusive começaram a usar os escravos nessa guerra. Muitos donos de terra que tinham dinheiro e não queriam ir para a guerra, o que faziam? Cediam seus escravos, faziam um acordo. Só que o governo brasileiro fez uma promessa de que todo escravo que lutasse na guerra seria considerado um homem liberto. E ele cumpriu essa regra, porque eles passaram a ser considerados irmãos de armas. E realmente esses homens foram libertados depois da guerra. E claro, esses homens negros que foram escravos viam os outros escravos, os outros que continuaram sendo escravos, apanhando, sendo chicoteados e, não gostavam daquilo, afinal eles passaram por aquilo. E isso tudo começou a dar origem à abolição da escravatura, em 1888. E essa abolição da escravatura, por sinal, também gerou uma outra consequência, que é a proclamação da República. Porque os coronéis ficaram extremamente insatisfeitos em perderem seus escravos, era uma mão de obra gratuita que eles tinham, afinal. E ao mesmo tempo o Brasil, depois da Guerra do Paraguai, se tornou um país bastante militarizado. Então os militares ganharam muito poder, muita moral no Brasil. E aí, juntamente com os coronéis que já estavam insatisfeitos com o Império, em 1889 eles fizeram um golpe de Estado e criaram a República. Tanto que os primeiros presidentes do Brasil foram todos heróis da Guerra do Paraguai, né? Marechal Deodoro da Fonseca, o Floriano Peixoto. E aí, como eu falei, o Paraguai hoje sofre até hoje as consequências disso. Bom, fiz acho que um pequeno contexto histórico aí, tentei ser bem resumido. Tive que desligar ali que o cara tava com o som alto ali, aí dá problema no vídeo. Bom, agora a gente vai começar a explorar Assunção e explorar os pontos da cidade, algumas áreas de interesse que tem aqui, para vocês conhecerem um pouco melhor a cidade. Esses são os jornais aqui do Paraguai. Tem esse Última Hora, La Nación, qual que é aquele? Popular. Olha só, são as notícias de hoje. Bom, agora vamos seguir aqui para um primeiro lugar que eu não sei se está aberto. Eu esqueci de consultar se está aberto hoje. Se não tiver, eu volto amanhã. Bom, o primeiro lugar que eu vou mostrar, mas hoje, claro, está fechado, é domingo, é a Casa da Independência. O que é esse lugar? Esse lugar originalmente era uma casa. Ela pertencia aos irmãos Martínez Sáenz. E nessa casa aqui é onde eles costumavam se reunir porque assim, já havia a questão da independência do Paraguai, que eles estavam tentando. E ela é uma casa inclusive típica dessa época. As casas eram todas construídas nesse modelo aqui. Bom, na noite do dia 14 de maio, quer dizer, um dia antes do golpe que trouxe a independência para o Paraguai, foi nessa casa que os conspiradores, vamos dizer assim, se reuniram para tratar de como eles iam fazer, bolar todo o esquema. E a partir daí é que surgiu o golpe que libertou o país da colonização espanhola. E essa casa aqui é uma casa inclusive preservada. Ela é patrimônio da Unesco e ela é protegida pela Convenção de Haia. O que é essa Convenção de Haia? A Convenção de Haia na Holanda, ela é um pacto que existe para, tipo assim, se caso tem uma guerra, alguma coisa assim, um conflito armado, lembrei a palavra. Quando tiver um conflito armado, esse bem não pode ser danificado, não pode ser mexido, porque até mesmo na guerra existem certos pactos que devem ser respeitados. Então, por exemplo, mesmo numa guerra, esse lugar nunca pode ser bombardeado, destruído, porque ele é considerado um patrimônio histórico. Eu esquecendo de dizer, essa casa aqui ela foi construída em 1772, mas o museu foi inaugurado no dia 14 de maio de 1965. E aqui nessa parte, isso aqui antigamente era uma rua. Isso aqui era passagem de uma rua, que foi por essa rua que o pessoal que fez a revolta, né, teria partido rumo à batalha, né, que causou a independência do país. Bom, o museu estava nessa rua aqui e eu cheguei numa praça, só que ela é toda interditada. Por quê? Porque aqui na frente fica o Congresso argentino. É o Congresso, o Senado, a Câmara dos Deputados, enfim. Eu acho que são esses prédios aqui.
Então, óbvio, como é uma área de segurança, a gente não pode passar na frente. Então tem que dar a volta pro outro lado. E é isso que eu vou fazer, porque o que eu quero mostrar tá do outro lado. Ó, consegui passar ali, acho que o pedestre tá podendo, ó. Essa é a Câmara dos Deputados, tá vendo? É esse prédio amarelo aqui. E eu acho que ali na frente é o Senado. É isso mesmo, ó. Esse prédio aqui amarelo é a Câmara dos Deputados. E esse prédio aqui bonitão é o Senado. Tem alguma coisa aqui que eu não sei o que é. E lá embaixo, ó, não sei se dá pra ver. Seguir aqui, ó. Ó, bem ali, não sei se vocês conseguem ver. Ali embaixo é o Museu da Independência. Então tudo bem próximo aqui, mas eu vou seguir rumo ao que eu quero mostrar pra vocês. Bom, esse aqui ao meu lado, né? À minha frente aqui é o Palácio de Lopes. E esse é o Palácio do Governo. Então ali embaixo, eu vim aqui dessa rua pra lá, naquela outra esquina é o Senado e a Câmara dos Deputados. E aqui é a sede do Poder Executivo, onde o presidente do Paraguai governa. E ele tem esse nome, claro, em homenagem ao Solano Lopes. Ele é o pai dele, né, que governaram o Paraguai. E o prédio é bem bonito. Segundo o que eu li, eu não achei a data de construção dele, mas eu li que ele foi construído em estilo neoclássico. E essa característica da cor dele, essa cor meio rosada, eu tava lendo que, se vocês olharem, ele lembra muito a Casa Rosada de Buenos Aires. E não é à toa, os dois prédios quando foram construídos foi mais ou menos na mesma época. Esse tipo de tinta era uma tinta que era muito comum os espanhóis usarem em... Essa seria em vivo? Em vivo essa? Não é em vivo. Bom, eu parei de falar com vocês porque o guarda me chamou, né? Mas ele foi de boa, assim. Falou que não pode gravar ali na frente porque eles já tiveram problemas e tal. Então ele falou para eu me afastar, que ali só pode tirar fotos e mesmo assim, foto mais assim do canto. Porque é um prédio público, é o Palácio do Governo, né? Então tem uma série de questões de segurança tal, que não... E mesmo, eu até perguntei para ele, mesmo eu só gravando meu rosto tal, ele falou que não, que... Mas assim, ele veio bem de boa, veio tranquilão assim, até perguntou se era do Brasil. Ele até falou, no teu país não teria tanto problema, mas é melhor evitar tal. Então, ordem, regras são regras, eu vim aqui pra esquina. E continuando o que eu tava dizendo, essa cor é uma cor que os espanhóis usavam muito, porque ela era feita com, acho que sangue de baleia e não sei se cal. Eu acho que era cal e sangue de baleia. O sangue de baleia eu tenho certeza. E dava essa cor, que é a mesma da Casa Rosada de Buenos Aires. Bom, mas enfim, é isso. Agora vamos seguindo aqui, que tem mais coisas para explorar. Bom, o palácio é logo aqui do lado. E aqui, esse complexo de casas é conhecido como Manzana de la Riviera, ou Maçã da Riviera. E o que é esse lugar? São várias casas. A mais antiga delas, que é a Casa Viola, que é do século XVIII até algumas do século XX. São mais ou menos umas 9 casas. São casas que eram do estilo neoclássico, estilo mais antigo, e que foram restauradas. E hoje esse lugar todo se converteu num centro cultural e é um museu da cidade também. Ó, isso aqui tá falando que é o piso original dessa Casa Viola. Acho que Casa Viola é essa, dessa cor aqui meio... sei lá que cor é essa. Cor de barro, né? E esse é o piso original que eles preservaram. Aí, claro, fizeram esse outro aqui. Eu perguntei pra moça ali, ela falou que realmente é um museu de exposição de quadros, de arte. Assim, tem alguns quadros da cidade e tal, e uma cafeteria dentro. Então, assim, não é nada assim de tão... Mas nem perguntei se era pago ou não. Voltei aqui pros lados do palácio, e bem aqui do lado, o palácio é logo aqui. Aqui tem uma praça que é chamada de Praça dos Desaparecidos. E eu vim ver o que é tal, e achei esse lugar aqui bem interessante. Ó, isso aqui era uma estátua do Alfredo Stroessner, que foi um ditador que governou aqui o Paraguai na época da ditadura. Foi naquela época que teve... Foi na época que teve ditadura no Brasil, na Argentina, no Paraguai. Inclusive, eu acho que foi até o Stroessner que assinou o negócio lá de Itaipu, se não me engano, era ele o presidente. E dizem que ele foi um dos ditadores mais, assim, severos que teve. Foi uma época bem complicada na história do Paraguai. E aqui, essa obra, o que fizeram aqui? Pegaram uma estátua do Alfredo Stroessner, destruíram, concretaram os restos dela e puseram esse bloco de concreto em cima. Para representar, ó, o que tá dizendo aqui, como se fosse uma derrota do autoritarismo. Então
É como se essa pedra estivesse esmagando a ditadura, esmagando o autoritarismo. É simbólico, claro, e ainda puseram uns negócios aqui prendendo mesmo, que é para não soltar. E ali os restos do que era a estátua, que antigamente tinha uma estátua dele aqui. E o nome Praça dos Desaparecidos deve ser mais ou menos igual tem lá na Argentina, né? Que tem na Praça de Maio, né? Que tem as Mães de Maio, né? Que são aquelas mulheres que protestam, querendo notícias dos filhos que sumiram na época da ditadura. Temos isso no Brasil também, na época militar. E acho que não é diferente aqui no Paraguai, né? Em todos os lugares teve a ditadura, né? Bom, caminhei uns bons metros em linha reta e chegamos a esse lugar aqui, que é a Loma San Jerônimo. Esse lugar aqui dizem, né, que é o bairro mais antigo da cidade de Assunção, ou pelo menos onde a cidade de Assunção começou. E existem relatos de ocupação desse lugar no início dos anos de 1800. Muitas pessoas vieram morar aqui, porque aqui bem na frente é o porto de Assunção, tá? Toda essa área aqui é uma área portuária, tem prédios navais aqui, com a promessa de desenvolvimento da cidade aqui do porto. E também tinha um hospital muito famoso aqui na época, o Hospital das Clínicas. Então o pessoal resolveu vir morar aqui. E esse lugar atualmente é um patrimônio histórico, cultural e urbano da cidade. E é tombado como patrimônio histórico da região. E assim, é como se fosse uma comunidade, uma favela, só que é uma favela visitável. Eu pesquisei antes de vir aqui, eu vi que muitos turistas vêm. E é um lugar pequeno assim, e tem um mirante de cima da cidade. Então vamos subir. Chegamos aqui na escadaria e já fomos recepcionados pelo segurança do local aqui. Primeiro ele desceu correndo todo empolgado, chegou aqui e começou a latir. Calma, Pedro, calma. Bom, a gente começa subindo essas escadinhas coloridas aqui e vamos até lá em cima. Bom, eu cheguei num lugar alto aqui que eu acho que é um bar, só que eu não sei se pode ficar aqui ou se tem que pagar para ficar aqui, mas eu vou filmar rapidão. Ó, essa é a vista aqui de Assunção, dessa parte. As escadarias eu subi por aqui, mais ou menos. Ó. Acho que fosse algo melhor, eu tinha visto. Antigamente era um outro bar aqui que é bem famoso, mas que agora mudou de lugar. Acho que é Coap que chama. Só que agora ele fica num rooftop, como chamam, né? E aqui, ó. Mas vamos seguir, vamos explorar um pouquinho as casinhas aqui, o bairro, que dizem que é bem legal. Eu encontrei um casal de brasileiros agora aqui. Ficamos uns 5 minutos falando espanhol, até perceber que a gente era tudo do Brasil. Mas vamos seguir aqui, vamos andar um pouquinho mais. Bom, parei um pouco que eu precisei descarregar um pouco de arquivos da minha câmera, que já estava muito cheio, o cartão de memória estava enchendo. Porque além desse vídeo aqui, eu também em paralelo estou gravando um outro vídeo, né? Comecei a gravar um vídeo de comidas típicas, né? Parei para almoçar e gravei uma pá de coisa, então encheu bastante a memória. Eu precisei descarregar um pouquinho senão eu ia entupir o cartão. Aí fiquei conversando com 2 meninos ali que puxaram papo. E agora vamos seguir aqui, vamos dar mais uma explorada aqui no lugar. Eu vou pôr bem rápido, mas olha só, um pagodão brasileiro rolando, não sei se vocês ouvem, vamos ver. Agora eu vou falar um pouco em cima, porque senão vai dar problema no direito autoral. Saí de lá, foi uma visita bem rápida assim, não tem muita coisa, é um bairro pequeno, uma espécie de um morrinho. Basicamente são vielinhas, tem umas casinhas coloridas e tal. Achei que a vista daquele lugar, ó. Pessoal acenando pra câmera lá. Aquele pessoal ali é um casal brasileiro que eu encontrei, que eu falei que eu encontrei. Aí eles falaram que iam lá naquele mirante. Mas assim, a vista não é tão espetacular assim. Tem lugares com uma vista melhor. Mas vamos seguir aqui, porque ainda tem algumas coisas pra conhecer aqui, pra explorar. Uma coisa que é legal aqui em Assunção é que todos os lugares considerados históricos têm essas placas na frente. Esse lugar, por exemplo, é o Teatro Nacional de Artes. E ó, tem um QR Code aqui que você pode pegar informações, referência, um pouco da história, fotos antigas. Todos os lugares, a Casa da Independência tinha,
Vários lugares que eu passei em frente tinha isso aí. Bom, chegamos a mais um local importante aqui de Assunção, que é o Panteão dos Heróis. E o que é esse lugar? Bom, ele foi inspirado num panteão que tem em Paris, e ele foi feito com a intenção justamente de receber, de ser o túmulo de algumas das pessoas que fossem muito importantes da história do Paraguai. Ele começou a ser construído em 1864, mas ele só foi concluído em 1936. E quem começou a construção foi o Solano Lopes. E obviamente quando ele foi inaugurado em 1936, mais especificamente no dia 12 de outubro deste ano, o Solano Lopes foi o primeiro a entrar aí. Outras pessoas estão aí também, mas tem uma série de requisitos para ser enterrado nesse lugar. E em maio de 1939 esse local também foi convertido a um oratório, o Oratório da Virgem. Então ele é tanto o Panteão dos Heróis quanto o Oratório da Virgem. Tá tendo alguma cerimônia ali agora. Marchando ali, já fizeram alguma... Eu acho que vão fazer alguma coisa com a bandeira ali, pelo jeito. Deve ser alguma cerimônia de hasteamento da bandeira ou baixar a bandeira, não lembro como fala. Acabei dando sorte, peguei uma cerimônia, acho que todo dia esse horário. Agora são 20 para as 5 e eles estão descendo a bandeira. Acho que devem fazer essa cerimônia todo dia, pelo jeito. Legal, interessante, diferente. Não tinha previsto isso, não sabia que tinha isso, mas foi legal no final. Agora não sei se esse lugar aqui é visitável ou não. E ali em cima, na fachada, está escrito Fides et Patria, que significa fé e pátria. Vem, obviamente está em latim isso aí. É bem legal, vou ver aqui se é possível entrar ou não. Esse lugar também, aquilo que eu falei, também é protegido pelaquela convenção de Haia. Ou seja, em caso de conflito armado não pode ter nenhum tipo de dano nesse lugar. Agora eles passando com a bandeira aqui. Tem outra cerimônia pelo jeito. Pode entrar pelo jeito. Pelo jeito dá pra visitar, então vamos entrar aqui pra ver como que é. É bem bonito o lugar, olha só. Bom, e aqui abaixo fica as criptas que eu falei. Então tem várias pessoas aqui, ó, esse Elígio Ayala, Eusébio Ayala. E eu acredito que essa aqui do meio seja do Solano Lopes, mas eu não tenho certeza. Tem um caixão pequenininho ali também na parte de cima, coberto com a bandeira do Paraguai.
Ó, tem mais um aqui, General Bernardino Caballero. Então, tá vendo? São pessoas importantes aqui. E sim, eu acredito que essa mais importante aqui do meio, essa maior, deixa eu vir pra cá que tá dando tá batendo luz aqui, seja realmente a do Solano Lopes. Aqui tem o nome de, acho que todos os que estão aqui, ó, Bernardino Caballero, o Solano Lopes. Tem um soldado paraguaio que isso aqui acho que representa todos os soldados que lutaram na Guerra do Paraguai, provavelmente. E todos esses outros, aqui, ó, os Ayala, esse Ayala que tava ali do outro lado. Pessoal, acabei de achar que aquela ali é que é a do Solano Lopes, aquela que eu tô apontando ali. As urnas, vamos dizer assim, são essas que estão espalhadas pelos cantos aqui. Então eu desconfio que isso aqui é que deve ser o tal do soldado paraguaio. Que inclusive, ó, pode ver que tá mais ou menos na mesma ordem que tá aqui. E a do meio é esse. E isso aqui representa, eu acho que todos os soldados paraguaios, que claro, não daria para colocar aqui. Então eles fizeram uma especial homenageando a todos eles que lutaram na Guerra do Paraguai, talvez na do Chaco também, que são as guerras que o Paraguai teve, né, na sua história, as principais, claro. Aliás, falando no Solano Lopes em si, tem uma coisa a se destacar. No Brasil, por exemplo, e até nos outros países, na Argentina e tal, ele é tratado como um ditador, é tratado como um, claro, afinal, de certa forma, querendo ou não, foi ele que começou a guerra dentro do Paraguai. E aliás, um outro detalhe, a Guerra do Paraguai, esse nome, Guerra do Paraguai, é apenas a gente no Brasil que usa, tá? Porque pros argentinos e pros uruguaios, por exemplo, ela é chamada de Guerra da Tríplice Aliança. E para o Paraguai ela é chamada de Guerra Guazu. Guazu que é grande em Guarani, né? Tanto que Iguaçu, por exemplo, que é água grande, lembra dessas palavras? Ou seja, é a Grande Guerra. E o Solano Lopes, para os paraguaios não, eles têm uma visão diferente. Para eles ele é um herói nacional. Ele fez, segundo eles, coisas muito boas para o país, tal. Dizem que o que aconteceu nessa Guerra do Paraguai foi uma covardia, que os outros países atacaram covardemente, destruíram o Paraguai. Inclusive o atual presidente do Paraguai, se eu não me engano, estaria exigindo até mesmo uma indenização do Brasil, por exemplo, que o Brasil reparasse o que fez. Então sim, para eles ele é considerado um grande herói, de fato. Bom, e aqui bem do lado do Panteão dos Heróis fica a Praça dos Heróis, ou Praça de los Heróis. Uma pracinha bem grande até, bem iluminada pelo menos. Vamos ver, tem umas barraquinhas ali, eu acho. Vamos dar uma explorada aqui. Então, logo ali está o Panteão dos Heróis. E são 4 praças, tá? Essa é a Praça dos Heróis. Essa praça que chama Praça da Liberdade. E tem outras 2 praças, uma ali e uma ali. Eita! Quase que o carro bate ali. Ao vivo isso, hein? São 4 praças diferentes no mesmo espaço aqui. Ali parece ter umas barraquinhas, alguma coisa. Mas hoje é domingo e tá tudo meio miado, tá fechado. Então, provavelmente isso durante a semana ou no sábado, se eu tivesse vindo ontem, por exemplo, estaria bem mais movimentado. Mas é bem legal o lugar aqui, é bem agradável. Ó, essa é a alta praça aqui que eu falei. Tem várias bandeiras. Ali o Panteão, o prédio realmente é muito bonito. Bom, e agora chegamos aqui no principal templo religioso aqui da cidade de Assunção, que é a Catedral Metropolitana. Essa catedral ela foi construída em 1845 pelo pai do Solano Lopes e ela é dedicada à Virgem da Assunção, que é a padroeira aqui da cidade, inclusive que dá nome à cidade de Assunção. E dizem que o altar dela é revestido de prata. Só que eu aparentemente estou vendo ela fechada, então não sei se ela tá aberta se tem alguma outra entrada. Tem uma placa ali dizendo que tem um museu do lado. Vamos dar uma olhada aqui se dá para entrar. Queria ver esse altar de prata. Ao lado? Ah, graças. Me informaram que do lado aqui tá aberta. Então vamos visitar. Aqui do lado, na verdade, é a entrada desse museu, Monsenhor J.S. Bogarim. Aí tem os horários de quinta a domingo, das 11 às 18, ou seja, às 6. Última entrada às 5h30 e custa 10 mil guaranis por pessoa. Então, mas acho que a igreja mesmo não tá aberta agora. O que tem entrada aqui é o museu só,
queria ver a igreja lá, não o museu. Nada pessoal, mas nem deve ser tão caro. Deve dar o quê? Uns 7, 8 reais, sei lá. Mas enfim, porque R$1, a conversão que eu tô fazendo, eu saquei dinheiro hoje, mas eu ainda não consegui raciocinar direito. Mas o câmbio oficial, R$1 é 1.400 e poucos guaranis na data de hoje. Então, vai, quase 1.500. Então, tipo, por 1,5, vai. Não sei, mas... Não vou pagar lá. Posto de gasolina bonito, né? Todo aceso, todo iluminado. E vou aproveitar também e mostrar o preço do combustível aqui em Assunção. Aquele dia eu mostrei lá em Ciudad del Este. E vamos ver como é que é aqui, porque às vezes tem muita diferença de preço. Olha só, esse aqui é o posto O Petrol. E olha só, essa Standard 90 aqui, 6.140. Supra 95, 6.640. Suprema 97 aditivada, 7.990. Diesel Elite S10, 9.540. Diesel GO S50 aditivada, 7.740. O álcool 5.590. E GL Pegas, deve ser o GNV que a gente usa no Brasil, não sei, 4.100. Não sei se está caro ou se está barato. Depois eu vou pôr as conversões, obviamente, e aí vocês tirem suas conclusões. Bom, eu cheguei num lugar que é um museu ferroviário. Eu não iria entrar, tal. Quer dizer, não sei se iria entrar. Mas assim, aparentemente ele tá fechado e tá tendo um show aqui. Eu tô gravando agora porque parou a música. Mas acho que um show de rock, alguma balada. Mas olha só, os vagões ali. Tem uma galerinha ali dentro. Vai começar, olha lá. Tava tocando a Ozzy Osbourne, inclusive. Olha lá, tem um palco ali. Bom, eu dei a volta do outro lado e sim, tá fechado mesmo. Tá tendo um show aqui, ó. Esse aqui é a estação. Eu só comecei a gravar agora porque tava tocando música, pra não ter problemas. Então está fechado mesmo. Bom, deixa eu tomar cuidado pra não ser atropelado aqui. Ó, mostrar de longe. É esse lugar aqui, ó. Seria o Museu Ferroviário. Mas hoje tá tendo baladinha de domingo aí. Bom, mas enfim, bonito o prédio, assim. Apesar de não estar muito bem conservado, mas é interessante a arquitetura dele. Mas eu não sei se ele é aberto para visitas normalmente ou não, ou se ele já virou um local fechado para eventos. Mas enfim, não dá para entrar, então não dá para entrar. Tô aqui bem na frente da estação de trem, o rocão tá torando lá. Gostaria de estar lá, mas enfim, não sei como é que funciona e também deixar quieto. Que é a Praça Uruguaia. Por que Praça Uruguaia? Essa praça aqui, eu juro que eu me esqueci de ver o ano que ela foi inaugurada. Quer dizer, eu vi, mas eu esqueci o ano que ela foi inaugurada. E ela foi inaugurada para homenagear o povo uruguaio. Por quê? Porque lembram que eu falei que na Guerra do Paraguai, o Paraguai contraiu muitas dívidas, aquelas coisas de país quando perde, contrair várias dívidas por conta da derrota. E o Uruguai foi o primeiro país a perdoar a dívida. Ele falou, deixa quieto, não precisa pagar nada. Depois a Argentina e o Brasil também fizeram o mesmo. Mas como o Uruguai foi o primeiro, eles ficaram tão gratos que eles fizeram essa praça para homenagear os uruguaios. E aqui tá dizendo que esse caminhozinho aqui, ó, chama Passeio Vida, Passeio de Vida. E ele é marcado como um corredor seguro para mulheres. Olha só, tem um selo aqui. Não sei exatamente como funciona essa segurança, né? Que dá a entender que as mulheres aqui podem andar sem sofrer assédio ou qualquer outra coisa. Que bom, né? Se na prática funcionar como na teoria, tá ótimo, né? Bom, eu nem vou entrar muito ali na praça porque já tá bem escuro e tem uns povos esquisitos lá dentro. Aliás, essa região toda aqui do centro tem uns povos bem estranhos. Mas eu vou encerrar por aqui porque o vídeo já tá bem grande. Esse vídeo de hoje foi mais para mostrar a parte do centro histórico, dar um contexto histórico também do... Eu ia falar do Equador já, ainda tô com o Equador na cabeça. Do Uruguai. Meu Deus, tá difícil. Para dar um contexto histórico do Paraguai e tal. Mas ainda ficaram algumas coisas para visitar, mas eu vou deixar para amanhã. Eu tenho mais 2 dias ainda aqui para fazer rolês por Assunção. Então,
Vai encerrando por aqui, espero que tenham gostado. Se você não for inscrito ainda, por favor, se inscreve, dá aquela forcinha, deixa sua curtida, comenta, fala o que vocês acharam e nos vemos no próximo vídeo. Então, tchau!